mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos ver o conteúdo, revisar o conteúdo de espelhos esféricos, continuando com ótica geométrica. Fazendo uma introdução no nosso conteúdo de espelhos esféricos, os espelhos esféricos eles são muito utilizados no dia a dia para vários recursos, tá? Como uma série de dispositivos. Por exemplo, os espelhos esféricos eles são muito utilizados para vigilância. Por quê? Porque eles aumentam muito um campo visual. Então, na hora de uma vigilância num prédio, numa garagem, num mercadinho pequeno, ou até mesmo como retrovisor de um carro, eles são utilizados porque você tem um aumento de campo visual. Ele também é usado para diminuir imagens. Então, no espelho esférico, nós podemos ter uma imagem menor, assim como podemos ter uma imagem maior. Vocês lembram que nos espelhos planos, a imagem sempre é do mesmo tamanho. No espelho plano, a imagem sempre é virtual, direita, né? E do mesmo tamanho, ou seja, igual ao objeto. Só que invertida lateralmente, o que nós já vimos que chamamos de enantiomorfismo. Tá? Aqui nós temos o exemplo de uma moça utilizando um espelho para maquilagem ou maquiagem, que é a mesma coisa. Por que ela utiliza esse espelho? Porque esse espelho aumenta, amplia a imagem do rosto dela, o que faz com que ela consiga fazer, né, executar aí, uma maquiagem mais bem feita, digamos assim. Tá? Aqui o exemplo semelhante ao espelho que ela está utilizando, também utilizado por algumas óticas, né, na hora de você provar um óculos, né, uma armação. Então, esse aqui, por exemplo, ele amplia 5 vezes o tamanho da imagem. Né? A imagem é 5 vezes maior que o objeto. Amplia 5 vezes o tamanho do objeto. Tá? E aqui eu cito a ótica, esses espelhos, tá? Ampliadores, né, que ampliam a imagem, são muito utilizados. Então, feita uma introdução, nós vamos ver agora quais são os tipos de espelhos esféricos que nós temos. Só existem 2 tipos de espelhos esféricos. Tá? Ou ele é côncavo, ou ele é convexo. Qual é a diferença? A diferença é que o côncavo, a parte espelhada, é a parte interna da circunferência. Imagine uma colher e a parte interna sendo espelhada. Tá? Então, ela seria um exemplo de espelho côncavo. Agora, se a parte externa, tá, da esfera, da calota esférica, for espelhada, esse é um tipo de espelho convexo. Então, se você pegar uma bola de Natal, que muitas vezes uma bolinha de árvore de Natal que é espelhada, você olhando pela calota esférica, ela vai ser um exemplo de espelho convexo, tá certo? Elementos do espelho esférico. Vocês sabem que na ciência nós precisamos ter um entendimento de uma linguagem, né? Essa linguagem nós chamamos de linguagem científica. Então, os elementos são fundamentais para que nós conseguimos entender a teoria. Então, vamos relembrar aqui os elementos dos espelhos esféricos. Vamos pegar um espelho aqui, como exemplo que suponhamos que a parte refletora seja a parte interna da circunferência, tornaria esse espelho um espelho côncavo. Tá? Então, quais são os elementos que nós vamos utilizar? O eixo principal é um eixo que passaria pelo centro dessa calota esférica, tá? E cruzando exatamente a metade do espelho, que nós vamos chamar de vértice. Esse eixo que cruza, tá, o centro do espelho, passando pelo vértice do espelho, nós chamamos de eixo principal. Tá? A distância entre o centro dessa esfera, dessa calota esférica, imagine que essa calota fosse completa. Aqui é o centro dela. Esse ponto nós chamamos centro de curvatura ou, tá, raio de curvatura do espelho. Tá? Esse é o centro de curvatura do espelho, ou o centro óptico também chamado. A distância do centro óptico até o vértice é o que nós chamamos raio de curvatura, né, que é exatamente o raio dessa circunferência que contém essa calota esférica. O ponto médio entre o centro de curvatura ou centro óptico e o vértice nós chamamos de foco. Tá? Então, o foco está no meio do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Então, se aqui eu tenho o raio de curvatura, o foco, a distância do foco, o F nós vamos chamar de distância focal, ele seria metade do raio de curvatura. Por isso já foi escrito aqui que o foco, ou distância focal, é metade do raio de curvatura.
Ainda também podemos ter que trabalhar com o eixo secundário. O eixo secundário seria aquele em que a reta passa por um ponto de C, tá? Mas não necessariamente por V. Então, imagine uma reta passando por C e incidindo aqui no espelho, mas não no vértice. Esse eixo seria um eixo secundário. Então, esses são os elementos. Vocês precisam saber o que é o vértice, o foco, o centro de curvatura, tá? O eixo principal, o eixo secundário, a distância focal e o raio de curvatura do espelho. Então, dando sequência, nós vamos ver agora os raios notáveis. Por que nós precisamos ver os raios notáveis? Porque Gauss, o cientista que fez grandes descobertas, tá, a respeito das imagens formadas, imagens essas nítidas, formadas por espelhos esféricos, tá? Ele criou um modelo geométrico para que esse estudo pudesse ser viabilizado. E nesse estudo geométrico, ele criou algumas regras, que são chamadas de raios notáveis, ou propriedades, se vocês assim preferirem. Os raios notáveis são 4. Tá? Então, vamos mostrar para vocês como que seria a regra da reflexão de um raio luminoso num espelho esférico. Vamos começar do meu lado esquerdo. Eu tenho aqui os espelhos côncavos. Vejam que a parte interna é espelhada. Por quê? A gente representa a parte do espelho, a parte de trás do espelho, com esses tracejados. Tá? Agora, aqui veja que a parte espelhada é a parte externa da circunferência. Então, aqui são espelhos convexos. Quais são as regras? Primeiro, raio notável. Quando o raio incide nesse espelho paralelo ao eixo principal, veja que ele está incidindo paralelamente ao eixo principal. Nesse caso, ele vai bater no espelho, o espelho é um refletor perfeito, lembrem-se disso. Tá? Então, quando esse raio incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco. Isso é uma regra. Tá? Sempre no espelho côncavo, que o raio incidir paralelamente ao eixo principal, ele reflete pelo foco. Se tivesse aqui embaixo incidindo paralelamente, ele ia refletir pelo foco. Tá? Agora, no espelho convexo, essa regra é semelhante, mas muda um pouco na figura. Vejamos. O raio incidiu paralelamente ao eixo principal. Veja que no espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão dentro da circunferência, né? Dentro da calota esférica. Então, o que nós chamamos foco virtual e centro óptico, ou centro de curvatura virtual. Né? Então, foco e centro de curvatura são virtuais aqui no caso. Então, nesse caso aqui, quando o raio incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir na direção do foco. Ele não vai furar o espelho e passar dentro do foco, em cima do foco. Ele reflete na direção do foco. Então, a teoria ela é dita assim: quando o raio incide paralelamente ao eixo principal, ele vai refletir na direção do foco. Tá? Ou vai ser passando no foco, ou, né, em relação a um prolongamento dele passando pelo foco. Segundo raio notável, quando o raio luminoso incidir passando pelo foco, este reflete paralelamente ao eixo principal. Então, é como se fosse o inverso. Quando incide paralelamente, reflete pelo foco. Quando incide pelo foco, reflete paralelamente. Veja no espelho convexo como que seria. Ele vem para incidir lá no foco, né? Mas antes de passar pelo foco, ele já bate no espelho e reflete paralelamente. Terceiro raio notável. Esse vocês já estudaram como sendo a segunda lei da reflexão. Quando o raio incide no vértice, este reflete simetricamente. O raio refletido reflete simetricamente, ou seja, esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. A mesma coisa aqui. E o quarto e último raio notável, quando o raio incide pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Quando ele incide pelo centro de curvatura, ele vai vir para passar pelo centro. Mas antes de passar no centro, no espelho convexo, ele já reflete sobre si mesmo. Então, resumindo novamente, se incidir paralelo, reflete pelo foco. Se incidir pelo foco, reflete paralelamente. Se incidir no vértice, reflete simetricamente. E se incidir pelo centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Vistos os raios notáveis, eu vou falar para vocês que nós temos 6 imagens possíveis nos espelhos esféricos. São essas 6 imagens que estão aqui. Tá? Eu posso, veja que aqui é o objeto, tá? E aqui seria como se fosse a imagem desse objeto. Então, eu posso ter esse objeto menor, eu posso ter esse objeto do mesmo tamanho,
eu posso ter esse objeto maior do que a vela, né? Eu posso ter essa imagem maior do que o objeto. Eu posso ter uma situação de posição em que não vai existir imagem, nós chamamos essa imagem de imagem imprópria ou indefinida. Eu posso ter uma imagem aqui virtual, quando ela está do outro lado do espelho, ela é virtual. Veja que quando ela estiver do mesmo lado do espelho, na metodologia da construção geométrica de Gauss, ela vai ser sempre invertida. O que isso quer dizer? Que toda imagem invertida é uma imagem real. Então, quando ela está do mesmo tamanho no espelho, ela é real. Veja que ela é invertida, ou seja, de ponta cabeça em relação ao objeto. Imagem real, imagem real, imagem real. Não existe imagem indefinida. E aqui, imagem virtual. Essa imagem é maior. E aqui eu tenho também uma imagem virtual e menor. Esses 5 primeiros casos, eles acontecem nos espelhos côncavos. E só essa situação do espelho convexo. Por isso que é muito comum cair questões de construção geométrica ou questão analítica, mais com os espelhos côncavos. Se vocês forem praticar os testes, vocês vão ver isso, vai ter mais questões com o côncavo que com o convexo. O convexo já é muito fácil, porque só tem um tipo de imagem, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Eu só vou relembrar para vocês que nós vamos, na construção de imagens, sempre trabalhar utilizando pelo menos 2 raios notáveis. Lembra os raios notáveis que nós acabamos de entender? Então, para você construir a imagem, você utiliza 2, apenas 2. Nós vimos 4. Se você utilizar os 4, vai ter o mesmo resultado. Ou 2, quaisquer 2 dos 4 que eu ensinei para vocês, tá bom? Outro detalhe, sempre nós vamos classificar a imagem, primeiro quanto à sua natureza, se ela será real ou virtual. Segundo, quanto à sua posição, se ela será direita ou invertida. E terceiro e último, quanto ao seu tamanho, se ela é do mesmo tamanho, menor ou maior que o objeto, ok? Outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que nós estamos falando em construção geométrica de imagens. Nem todo espelho esférico vai te fornecer, vai te formar uma imagem nítida. O que é uma imagem nítida? Uma imagem focada. Tá? Então, se você pegar uma colher, por exemplo, de alumínio, embora seja um material refletor, talvez você não vai ver uma imagem nítida nela. Por quê? Porque para a imagem ser nítida nos espelhos esféricos, ele tem que atender a 2 condições de Gauss, tá? Do científico, do qual eu já falei para vocês. Quais são as 2? A primeira, que os raios têm que ser paraxiais em relação ao eixo principal, ou seja, eles têm que ser praticamente paralelos em relação ao eixo principal. Se eu tenho um espelho aqui e coloco essa minha imagem, se eu coloco esse objeto para formar a imagem, numa posição que não é próximo ao centro, ao eixo principal do espelho, ela pode não formar uma imagem real. Pode não formar uma imagem nítida, tá certo? Segunda condição de Gauss, tá? Para que a imagem seja nítida, o raio de curvatura do espelho ele não pode ser maior do que 10 graus. Então, esse raio ele é pequeno, ele é menor do que 10, esse raio de curvatura. Isso quer dizer que esse espelho ele não pode ser tão curvo, ele é quase plano. Tanto é que você pega aquele espelho que está lá na ótica, você quase não percebe que ele é curvo, mas se você colocar uma régua nele, você vai perceber que ele é sim curvo, tá certo? Então, as 2 condições de nitidez de Gauss são que os raios sejam paraxiais em relação ao eixo principal e que o ângulo de abertura dos espelhos não seja superior a 10 graus, ou seja, esse espelho não pode ser curvo demais, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, para construirmos uma imagem, como que é o método que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o método de Gauss. Como que é esse método? Tá? Nós vamos sempre traçar 2 raios notáveis, como eu disse anteriormente. Tá? Sempre que esse objeto estiver tocando o eixo principal, a base da imagem também vai estar tocando o eixo principal. Então, você só precisa, nesse caso, traçar 2 raios notáveis de uma outra posição da imagem. Nesse caso, nós estamos puxando os 2 raios notáveis, traçando eles a partir da chama da vela.
Tá? A vela, como eu já falei para vocês, é um objeto muito utilizado na construção de imagem, porque ela é um objeto luminoso, ela é uma fonte de luz primária, tem luz própria, né? Claro, a vela acesa. Então, vejam só, eu gosto de traçar da extremidade, tá? Então, vejamos aqui. Vamos traçar dois raios notáveis. Esse vermelho, veja que ele é um raio que incide paralelamente no espelho ao eixo principal. Tá? Lembra essa regra de raio notável? Quando o raio incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir por onde? Por onde? Passando pelo foco. Então, olha ele aqui pelo foco. Vamos traçar agora mais um. Daqueles 4, só mais um. Não precisa mais do que 2. O segundo, eu vou traçar ele incidindo no vértice. Aqui, ó. Quando ele incide no vértice, ele reflete simetricamente. Esse ângulo tem que ser igual a esse aqui, tá certo? Aonde você vai construir a imagem? A imagem ela é construída no cruzamento ou na intersecção dos dois raios refletidos, tá? Então veja que aqui os raios incidentes, ó, o raio incidente verde cruzou com o refletido vermelho. Não é aqui. Aqui o raio incidente, o raio refletido verde cruzou com o raio refletido vermelho. Então é aqui que vai se formar a imagem. Então, como eu falei para você, você vai traçar a base dela também no eixo principal e aqui ela vai estar de ponta cabeça, ó. Então, qual é a característica dessa imagem? Essa imagem é uma imagem real, porque toda imagem real é invertida, tá? Então, ela é real, invertida e menor que o objeto. Então, gente, sempre que o objeto estiver em frente a um espelho côncavo, lembrando que esse espelho é um espelho côncavo, a parte refletora é a parte interna da circunferência. Sempre que o objeto estiver além do centro de curvatura, essa imagem ela vai estar entre o centro e o foco. Ela vai se formar aqui e será sempre real, invertida e menor. Vamos mais uma construção de imagem. Nesse caso aqui, eu coloquei a imagem, coloquei o objeto sobre o centro de curvatura. Traço os dois raios novamente, ó, incidindo paralelamente, refletindo pelo foco, e o outro incidindo no vértice e refletindo simetricamente. Olha onde foi o cruzamento dos raios refletidos, tá vendo? Então, quando você traça a tua imagem, olha como que ela ficou aqui. Então, essa imagem é uma imagem o quê? Real, porque ela está invertida, então ela é real, invertida e de mesmo tamanho, né? Então, sempre que o objeto estiver no centro de curvatura, a imagem vai ter o mesmo tamanho, a imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto. Vamos mais uma classificação, mais uma construção, por enquanto só nos espelhos côncavos. Vocês lembram que eu falei para vocês? Nós temos 5 classificações de imagens possíveis no espelho côncavo e só uma no convexo. Então, terceira situação no espelho côncavo. Veja que eu estou aproximando a vela. Inicialmente, nós colocamos ela além do centro de curvatura, depois em cima do centro de curvatura. Agora, eu estou colocando ela entre o centro de curvatura e o foco. Olha os dois raios notáveis, incidindo paralelamente e refletindo pelo vértice. Olha onde vai ficar a imagem agora, o cruzamento. Ó. Veja que a imagem é bem maior que o objeto, né? Como que ela é aqui? Qual a classificação dela? Imagem real, classificação ou característica. Imagem real, porque ela é invertida, e ela é maior que o objeto. Então, se eu voltar para vocês, vocês vão ver que eu tenho 3 possíveis situações de imagens reais no espelho côncavo. Tá? Nas 3, que a imagem é real, logo ela é invertida, então ou ela vai ser real, invertida e menor, ou ela vai ser real, invertida e igual, ou ela vai ser real, invertida e maior. Então, o espelho côncavo, ele pode fornecer imagens reais, tanto maior, quanto menor, quanto do mesmo tamanho, tá bom? Mais uma construção do espelho côncavo, lembrando que são 5 possíveis características de imagem nesse espelho. Olha aqui onde está o objeto, ó, caracterizado pela letra O e a imagem pela letra I. Então, olha aqui, ó, primeiro raio incide paralelamente, reflete pelo foco, e o segundo incide no vértice, reflete simetricamente. Tá? É importante, quando vocês forem construir uma imagem no caderno, ou no vestibular, no Enem, que vocês não façam uma imagem muito pequena. Porque quanto menor ela for, ela te induz, se você não tiver uma técnica de desenho, tá? Para ter uma coerência na construção geométrica, ela te induz ao erro. Então, quanto maior possível for a construção do teu desenho, menos erro você vai
ter probabilidade de cometer, tá certo? Então, olha aqui. Nesse caso aqui, olha os raios refletidos. Esse raio refletido está se afastando desse. Eu não traço a minha imagem onde os raios se cruzam, então eles não vão se cruzar aqui. Eles vão se cruzar no que nós chamamos prolongamento do raio. Então, se o raio refletido está aqui, o prolongamento dele é uma continuação dele. Então, ele tá, por isso que a gente usa tracejado aqui dentro. Ó. Ó a prolongação do raio verde, do raio refletido verde. O raio incidiu, refletiu. Então, o prolongamento do raio refletido. Então, eles se cruzaram nos prolongamentos. Então, essa imagem ela vai se formar dentro da imagem, como acontece, por exemplo, no espelho plano, né? Só que no espelho plano a imagem é virtual, direita e igual, do mesmo tamanho. Aqui, ó, no espelho côncavo, ela é virtual, direita e maior. Olha o velão que nós temos aqui, não é verdade? Então, a imagem é bem maior. Imagem virtual, direita e maior. Então, quando o objeto está entre o foco e o vértice, vai ser a única situação em que o espelho côncavo te fornecerá uma imagem virtual. E ela será virtual e maior. Portanto, se você chegar em frente a um espelho, ver você com uma imagem maior e você não está de ponta cabeça, quer dizer que isso é um espelho côncavo. É o que acontece, por exemplo, lá no espelho que é utilizado na ótica, que eu citei na introdução para vocês, ou no espelho para maquiagem, né? Então, como você está muito próximo do espelho, você está entre o foco e o vértice, tá? Então, a tua imagem vai ficar virtual, só que maior. Então, aquele exemplo que eu dei para você lá do espelho da ótica, que amplia 5 vezes, né? É um exemplo, tá bom? Quinta e última construção no espelho côncavo. Gente, se o objeto estiver exatamente sobre o foco, olha como que os raios ficarão. O raio que incide paralelamente reflete pelo foco, e o que incide pelo vértice reflete simetricamente. Veja que os raios refletidos, eles são paralelos. Então, eles nem se cruzam aqui e nem lá atrás do espelho, no prolongamento dos raios. Logo, aqui não formará imagem, não haverá imagem, tá? Então, essa imagem nós chamamos uma imagem imprópria ou indefinida. Então, nós vimos aí as 5 possíveis classificações de imagens, tá? De construção de imagem nos espelhos, no espelho côncavo. Agora, a única do espelho convexo. Como o espelho convexo, os elementos estão aqui dentro, né? Centro de curvatura, tá? O centro óptico, foco. Então, não existe questão de dizer o objeto está depois do centro, antes do centro. Então, aqui o objeto, independente de onde ele estiver, a imagem terá sempre essa mesma classificação. Olha aqui como que nós traçamos. Primeiro, o raio incide paralelamente, reflete na direção do foco. Segundo, o raio incide no vértice, reflete simetricamente. Eu tracei aqui o prolongamento do raio refletido, aquele raio que incidiu no vértice, e olha onde houve o cruzamento dos raios refletidos. Então, olha como que vai ficar a imagem. Virtual, direita e menor. Né? Então, no espelho convexo, ele fornece uma imagem menor. Então, veja que quando a imagem for direita, quando ela não estiver de ponta cabeça invertida, você tem 3 possíveis situações. No espelho plano, ela é virtual, direita e do mesmo tamanho. No espelho côncavo, nós acabamos de ver, ela é virtual, direita, só que maior. E no espelho convexo, ela será virtual, direita e menor. Então, imagem virtual menor, o espelho é convexo. Imagem virtual igual, o espelho é plano. Imagem virtual e maior, o espelho é côncavo. Então, tá, aqui eu tenho o resumo dessas 6 classificações. 5 para o espelho côncavo e 1 para o espelho convexo, tá certo? Dando um zoom para vocês visualizarem melhor. Aqui nós temos as 6 possíveis situações, ok? Dando sequência, olha que distorções aqui que podem ser formadas por espelhos esféricos, né? Aqui a imagem da menina, tá? Uma imagem, tá? Veja que ela foi estreitada aqui, né? De forma que ela ficou aqui, ó, maior, né? Então, que só poderia com uma imagem, veja que ela não está de ponta cabeça, é uma imagem virtual, direita e maior. Então, aqui seria um espelho, por exemplo, côncavo, já que ela está menor. Então, seria um espelho convexo, virtual, direito e menor. Né? Aplicações dos espelhos esféricos. Como eu falei para vocês, a aplicabilidade dos espelhos esféricos
enorme no nosso cotidiano. Tá? O espelho côncavo, a gente utiliza ele mais com qual característica? O que é mais usado, mais buscado no espelho côncavo? Quando você precisa ampliar a imagem. Por exemplo, o espelho de um dentista, né? De um odontologista. O espelho dele, tá? Veja que ele vai ver o dente bem maior. Então, ele tem como objetivo ampliar a imagem para ele poder ver melhor possíveis defeitos, cáries, né, nesse dente, né, a saúde bucal da pessoa. Então, lá o espelho lá da ótica quer ampliar para poder escolher melhor, definir melhor qual armação ela quer. Então, o espelho côncavo ele é muito utilizado para isso. Já o espelho convexo, ele é muito utilizado como para ampliar o campo visual. Então, ele é muito utilizado em retrovisores de automóveis e também como vigilância, porque ele vai te dar um campo visual muito mais amplo do que o espelho plano, tá? E o côncavo tem o menor campo visual, mas o côncavo ele diminui o campo visual, mas aumenta o tamanho do objeto. O convexo é o contrário, ele vai aumentar o campo visual e diminuir o tamanho do objeto, tá? A imagem vai ficar menor que o objeto. Como exemplo de aplicabilidade, olha no caso dos espelhos côncavos, como eu falei. Aqui, para impressionar os meninos, a imagem deles sendo bem maiores, na maquiagem, né, na odontologia. Aqui, observem também um espelho de ótica, né, fornecendo uma imagem muito maior para o objeto. Olha como, por exemplo, aqui de aplicabilidade do espelho côncavo, esse gigantesco espelho côncavo, né? Esse é um forno solar. Nesse local aqui, essa construção está exatamente no foco desse espelho. Então, todos os raios solares que incidir nesses 68 espelhos que foram usados para construir esse gigantesco espelho côncavo são formados por espelhos planos, mas eles vão sendo colocados de forma que viram um côncavo, que tem uma curvatura. Então, todos os raios que incidem aqui, eles vão refletir no foco, que é onde vai estar esse forno. Tá? Esse forno solar de Odeiro, ele é usado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da região, para o estudo de sistemas de fluidos de transferência de calor, de conversores de energia e do comportamento de materiais em altas temperaturas. Né? Esse forno foi construído ainda nos anos 70. Né? Ele fica no sul da França. Tá? Inovou e desenvolveu na época uma fornalha abastecida pela luz solar, que ainda hoje é a maior em funcionamento no mundo. Como eu falei, ele é formado por 63 espelhos planos, tá? E a temperatura, assim que o sol começa a raiar, chega no foco desse espelho, nesse forno, a temperaturas de 3.500 graus sem gastar uma energia elétrica e sem nenhum impacto ambiental, porque é uma energia totalmente limpa. Então, ele é muito interessante. Agora vejamos algumas aplicabilidades do espelho convexo. Por exemplo, a pessoa num pequeno comércio, então às vezes ele não conseguiria visualizar atrás de uma estante, né, as mercadorias para vigiar um freguês, por exemplo. Então ele às vezes localiza esse espelho em pontos estratégicos porque ele vai ampliar bastante o campo visual da pessoa. Né? O espelho retrovisor também tem essa função de ampliar o campo visual. Mas, consequentemente, o que vai acontecer? A imagem vai ser menor que o objeto, ok? Ok, então chegando ao fim desse capítulo de espelhos esféricos, não deixem de fazer a leitura obrigatória do Para Saber Mais, que é onde vocês vão contextualizar com o nosso cotidiano, tá certo? Até a próxima aula, fiquem com Deus.